Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Quase Tudo. Hoje eu vou falar de uma coisa que pode parecer triste, mas no final das contas não é. Eu acho que é mais sobre memória. O dia de hoje é o Dia de Finados, que tem várias simbologias para diversas crenças e pessoas e culturas, mas eu acho que é um dia importante para se fazer memória. E uma pessoa muito importante na minha vida que já se foi, é a minha madrinha, foi a minha madrinha, né? E ela foi uma pessoa muito importante para mim em muitos aspectos. Primeiro que ela era, assim, uma pessoa muito presente na minha vida, muito, muito. Sabe, não era aquela madrinha que sabe, é só pra ir pro batismo e não sei o quê, e pro forma e pronto, e não aparece mais. Ela me acompanhou desde a época do batismo até ela ir, partir. Ela era presente. Ela ligava o tempo todo, queria saber, e, enfim. E eu sempre fui uma pessoa que tinha muita dificuldade de, de, de prestar atenção, de estudar, enfim. Quer dizer, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu tinha questões, né? E tinha dificuldade nas coisas, apesar de ser esforçada, eu tinha muita dificuldade. Então eu vivia indo para N professores particulares. E ela sempre me levava. E ela não só me levava, como ela levava, né? Muitas vezes pagava o meu transporte e ainda me pagava o lanche depois, porque ela achava que, enfim, que ela tinha que fazer isso, né? É um agrado, enfim. Eu sinto muita falta dela. Não só eu, né? Como meu pai também. Ela era considerada a segunda mãe do meu pai. Foi ele que escolheu ela como madrinha. E ela era do tipo de pessoa que falava muita besteira. Só que ela era muito engraçada. Ela soltava cada pérola. E ela gostava muito de vaca, né? Do animal. Então, todo mundo que ela gostava, ela chamava de vaquinha. E aí, toda vez que a gente ia comprar alguma coisa pra ela, dava sempre alguma coisa com uma imagem de vaca, ou uma caneca, ou um bichinho, ou um imã de geladeira, enfim. Ela gostava muito. E, e ela era meio surda, assim, então ela era uma característica dela. Porque também era uma surdez seletiva, sabe? As fofocas, ela sabia todas. E ela escutava tudo. Agora você tá falando com ela, tá explicando uma coisa pra ela, aí ela não escutava. Falava, você fala baixo, não sei o quê. Enfim. Acho que ela ia gostar de eu estar fazendo isso aqui. E, enfim, foi uma pessoa bem importante pra mim. Não só em relação a levar até aulas particulares, mas ela também me ajudava muito, assim. Tem um lado ruim, porque às vezes ela fazia até coisas pra mim, mas isso foi uma questão generalizada na minha família. Foi uma coisa meio difícil de lidar com o tempo, mas uma hora eu me virei. Mas mesmo assim ela tava aqui, e aí às vezes ou ela me explicava alguma coisa, ela era professora do normal, né? Ela fez normal e deu aula, assim, foi professora. Não era a pessoa que tinha mais conhecimento do mundo, que mais tinha formação, mas ela sabia passar as coisas muito bem. Então ela me ajudava, ela me explicava, né? E principalmente francês, porque ela sabia francês e aí ela ficava estudando comigo os verbos, falando pra repetir, não sei o que, e ela tinha paciência, sabe? Coisa que nem todo mundo tinha, mas era muito bom. Às vezes eu pegava o quadro e aí eu dava aula pra ela de alguma coisa pra eu poder aprender melhor aquele conteúdo. E nas festas de família, ela sempre foi um elo entre as pessoas. Por mais que as pessoas estivessem brigadas, todo mundo sempre gostou muito dela. Às vezes,
ao redor, assim, ela era um ponto de equilíbrio entre as pessoas. Apesar de, enfim, todo mundo tem defeitos e coisas, mas é uma pessoa boa de ser lembrada. E eu não costumo falar muito sobre, né, porque eu acredito que a morte é só o ponto de início, mas porque a vida é só uma passagem muito rápida perto da eternidade, mas por isso eu não fico muito remoendo. Eu acho que é importante aquele momento do luto, aquele momento que você vive aquilo ali e passa por aquilo e entende que naquela pessoa de maneira terrena aquilo acabou, mas aquilo ali, sabe? E com certeza a pessoa tá muito melhor do que nós aqui que estamos vivendo nesse mundo caótico, né? Ainda mais essas semanas que passaram. O caos completo reinou, mas, enfim, o objetivo é saber que isso aqui é pouco. Então, ter fé que a pessoa esteja no lugar muito melhor. E bom, é isso. O que eu tinha para falar hoje. Espero que todos consigam fazer memória da melhor maneira possível das suas pessoas queridas. E eu tive outras pessoas que faleceram na minha família também. Em algum momento eu posso falar delas, mas nesse momento me veio ao coração de falar da minha Dinda. E é isso. Fiquem com Deus.